Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Nesse vídeo de hoje eu vou fazer algumas previsões, algumas estimativas para o mês de outubro de 2019. As previsões para outubro de 2019, elas na verdade são uma continuação de previsões que eu já tenho feito há muito tempo e cuja principal tônica tem sido a previsão de que a economia do país tende a piorar, a economia do país tende inclusive para uma depressão, né? Nós provavelmente nos próximos meses vamos viver uma depressão econômica cada vez mais intensa. Devo retomar que no dia 2 de julho aconteceu o eclipse solar a 10 graus da área do signo de Câncer no mapa astral do Brasil. Então esse eclipse solar que aconteceu no dia 2 de julho marcou um novo ciclo importante no segundo semestre do Brasil, e ainda por cima no dia 7 de setembro tivemos uma revolução solar no mapa astral do Brasil, que também é uma marcação de um novo ciclo. Esse ciclo de revolução solar dura 12 meses até a próxima data da independência do Brasil em 2020, né, em setembro de 2020. E a astrologia ela funciona em ciclos, tá, gente? Então, assim, temos um ciclo de um eclipse solar, temos um ciclo de revolução solar. Quando chegarmos em dezembro, indo para janeiro, Júpiter sai de Sagitário, entra em Capricórnio, então aí a gente tem mais um novo ciclo, que é o ciclo de Júpiter em Capricórnio, que dura 12 meses, dura um ano. Então esses ciclos eles vão se somando e cada vez mais vai ficando mais visível, mais evidente para a população, vai ficar evidente a questão da depressão econômica e das dificuldades econômicas que o país ainda vai passar. Você que está em casa, e eu já vi muitas pessoas comentarem e dizerem que a economia do país já está uma loucura, vai ficar pior. Vejam, tudo isso é compatível com o fato de que nós estamos vivendo em 2019 um ano de Marte, né? O ano de Marte começou em março, ele vai até março do ano que vem. 2020 vai ser um ano do Sol. No futuro eu vou fazer um vídeo falando de 2020 como sendo o ano do Sol, o que deve acontecer em 2020. Mas vejam, o objetivo desse vídeo é falar das previsões para outubro de 2019, mas eu preciso sempre deixar bastante evidente para vocês qual que é o contexto de pano de fundo. Então nós estamos vivendo um ano de Marte, estamos vivendo um grande ciclo de Saturno. Não esqueçam que eu tenho um vídeo no canal explicando o que é esse ciclo de Saturno, que vai até o ano de 2053. E esse ciclo de Saturno, esse grande ciclo de Saturno, é um ciclo de escassez. A bem dizer, nós ainda estamos no começo desse ciclo de Saturno, tá? Essa escassez, ela ainda vai se prolongar por muito mais tempo. Quem assistiu o meu vídeo sobre o ciclo de Saturno, que vai até o ano de 2053, viu que eu falo de crises mundiais de recursos naturais e de crises mundiais no meio ambiente, né? Nós vamos ter uma grande perda ecológica mesmo. E tudo isso que a gente viu, por exemplo, dos incêndios envolvendo a Amazônia, né, que deu um bom tempo aí de discussões, de polêmicas, mas isso, tá, gente? Entendam que isso é só o início, isso é só o começo. Do ponto de vista astrológico, nós ainda vamos enfrentar situações piores mais para frente. É importante que vocês entendam que fora do círculo astrológico, fora das comunidades de astrologia, eu já vi noticiários e documentários com previsões, né, com análises de que a nossa Amazônia até o final do século XXI vai ser totalmente destruída. E é claro que isso vai afetar as gerações futuras. São netos de vocês, bisnetos, que vão ser afetados por isso. Talvez até os filhos de pais muito jovens já vão ser afetados por isso. A bem dizer, nós atualmente já estamos sendo afetados por isso. Mas as gerações futuras vão sentir muito mais. E
Em documentários, notícias que eu vejo por aí, a destruição da Amazônia, né, da nossa floresta, ela é comentada com uma certa naturalização, né? Pouco a pouco vai naturalizando essa condição de se destruir nossos recursos naturais e considerar isso uma coisa natural, assim, normal, vai acontecer mesmo e ponto final. Então, para ficar bem demarcado, tá, gente? Eu vou continuar as previsões mensais, mas deve-se entender, estamos num ciclo de Saturno até o ano de 2053, estamos em um ano de Marte, vamos viver grandes trânsitos importantes de Saturno, Plutão, Júpiter, tudo em Capricórnio no final do ano, na passagem de dezembro para janeiro. Né? E aí a gente vai ter Júpiter em Capricórnio durante a maior parte do ano de 2020. Passamos por um grande eclipse solar agora em julho, dia 2 de julho, e uma revolução solar do Brasil em setembro agora de 2019. Então, nós já entramos num ciclo, tá? Que é um ciclo de maior depressão econômica, é um ciclo onde as previsões para o Brasil são cada vez piores. Na passagem aí do mês de setembro, nós recebemos a notícia de que o PIB do Brasil aumentou 0,4%. Teve um crescimento econômico, né? Na verdade foi um crescimento econômico de 0,4%. E eu consegui acessar notícias que dizem que o país vai ter uma melhora econômica, tá? Tem notícias nesse âmbito. E as projeções de melhora são coisas assim, por exemplo, eu vou até ler, tá, gente, uma notícia, porque assim, eu falo, então, eu até tirei o print, deve estar aparecendo aí na tela para vocês. Então é assim, ó. A estimativa para o crescimento da economia brasileira, eu tô falando com vocês e lendo aqui, tá? A estimativa para o crescimento da economia brasileira registrou ligeira melhora na semana passada, de acordo com a pesquisa Focus do Banco Central, divulgada nesta segunda-feira, dia 19 de setembro. O movimento destoa da piora verificada em vários indicadores no período, como câmbio, bolsa e juros. Então vejam, existem vários indicadores que mostram uma piora na economia do país, mas teve um indicador que registrou uma melhora. Vejam que melhora foi essa. A mediana das estimativas, projeção que está no meio da amostra, coletadas para o crescimento do PIB, passou de 0,81% na pesquisa anterior para 0,83%. Então teve uma melhora no PIB de 0,02%. Essa é a melhora. E o crescimento econômico foi de 0,4%. Esse é o melhor resultado nos últimos 40 dias e a primeira alta desde a pesquisa divulgada há 4 semanas, quando a projeção estava em 0,82%. Então vocês estão vendo como que tipo de crescimento que a mídia tenta dizer que está acontecendo? Se vocês assistiram o meu vídeo de previsões de setembro de 2019, eu disse que nós iríamos passar pela Revolução Solar do Brasil, que nós iríamos entrar num ciclo maior ainda de depressão econômica no país e que a mídia iria tentar abafar isso. Veio um comentador, tá, gente? Teve um comentador que é logicamente seguidor do Bolsonaro, que disse que eu errei minhas previsões porque o Brasil teve uma melhora de acho que é 0,4%, né? Acho que foi uma melhora assim na economia, então eu teria errado minhas previsões por causa disso. A economia do Brasil não está piorando, está melhorando, segundo esse seguidor do Bolsonaro, tá? E essa notícia que eu estou mostrando para vocês mostra o quanto está melhorando. O meu entendimento é que a mídia está fazendo aquilo que eu previ mesmo, tentando abafar o que está acontecendo na economia do país. Mas eu pergunto para você que está em casa,
Você está recebendo bastante notícia de pessoas conseguindo novos empregos? Você está recebendo esse tipo de notícia? O que chega aos seus ouvidos são pessoas empregadas, conseguindo novos empregos? Se você vai no supermercado, você vê o preço de tudo abaixando? É isso que está acontecendo? Boas ofertas, muita gente no supermercado comprando tudo. É isso que vocês estão vendo? O que vocês acham? Eu, Adalberto, a todo momento recebo notícias de pessoas que perderam o emprego, pessoas desempregadas, de falta de consumo nos mercados, de falta de consumo em vários lugares. As notícias que eu vou recebendo são notícias indicadoras de depressão econômica e não de uma melhora da economia. Mas a mídia está falando que alguma melhora está acontecendo. Os dados astrológicos negam isso. Os dados astrológicos não informam melhora na economia. Pelo contrário, os dados astrológicos mostram projeções para os próximos meses de piora na economia. E isso eu já tenho falado em vídeos anteriores. O que eu estou projetando e prevendo é que vai chegar um momento em que vai ficar muito difícil mesmo para a mídia enganar a população com essas notícias, tá, gente? Assim, vai ficar difícil. Porque vai ficando muito visível um número maior de pessoas desempregadas e as pessoas que conseguem empregos que na verdade são defasados, são empregos sucateados, defasados, sem direitos trabalhistas, né, em condições de subemprego. Né? Então, em condições realmente piores. Tá? Os empregos que estão surgindo são empregos sem grandes direitos trabalhistas, em condições cada vez piores, em condições de trabalho cada vez piores. No mês de outubro, tá? Se eu pegar o dia 1 de outubro, que é o início do mês, se nós olharmos o mapa de trânsitos do Brasil, a gente vai ver o seguinte: o Sol já vai estar em Libra e Marte está nos graus finais de Virgem, indo para Libra também, né? Vênus e Mercúrio também já estão em Libra, tá? No dia 1 de outubro, Vênus e Mercúrio em Libra, Sol em Libra e Marte saindo de Virgem para Libra. Libra não é um bom posicionamento para o Sol e para Marte. O Sol em Libra está em queda, Marte em Libra está em exílio. E tanto o Sol quanto Marte são planetas que representam o presidente do Brasil, tá? Então o Sol vai estar em queda e Marte vai estar em exílio. Estão mal posicionados no signo de Libra. Isso quer dizer que o mês de outubro tende a ser um mês ruim para o presidente Bolsonaro, tá? Não vai ser um mês bom para ele. Minimamente o que está previsto aqui é um mês de impopularidade, maior ainda, né? A gente tem visto nas notícias que a popularidade do Bolsonaro está em queda. Eu já tinha previsto isso há muito tempo através da astrologia. Nesse mês de outubro, a popularidade do Bolsonaro vai cair mais ainda, ele vai meter os pés pelas mãos. Pode ser que a saúde dele tenha um déficit nesse mês de outubro, tá? Então pode ser que a gente tenha alguma notícia ruim em relação à saúde do Bolsonaro. E assim, vai ser um mês muito ruim para ele. Libra, no mapa astral do Brasil, representa a casa 8 por quadrantes, né? E a casa 9 por signos inteiros, tá? Sendo a casa 8 por quadrantes, essa área de Libra representa questões de endividamento do país, representa crises e problemas econômicos do país. Que eu estou entendendo que o Sol passando por Libra na casa 8 por quadrantes vai deixar mais em evidência os problemas econômicos do país e vai ficando cada vez mais difícil tentar abafar isso, tentar esconder isso, tá? Porém, Libra também é a casa 9 do mapa astral do Brasil. A casa 9, um dos temas da casa 9 são estudos de nível superior. Então aqui
é possível que a gente vá ouvir mais notícias sobre as crises nas universidades brasileiras. Esse tema vai ganhar mais foco, mais luz, mais atenção. E muito provavelmente o presidente vai tomar alguma atitude, né? Ele já tem feito isso. Na verdade, o mapa astral, tá? É isso que eu estou falando. Embora seja um mapa de previsões para outubro, mas talvez a palavra mais correta não é exatamente previsões. O mapa vai mostrando uma continuidade daquilo que já está vindo, né? Então, os problemas que envolvem as universidades públicas federais vai se ampliar agora no mês de outubro. A gente vai ouvir mais sobre esse assunto com o presidente, o poder executivo, tá? Marte representa o poder executivo, o Sol representa mais claramente o presidente no mapa astral do Brasil, mas Marte também representa o presidente e o poder executivo. Passando por Libra, provavelmente vai tomar alguma atitude muito errada em relação às universidades federais, que só vai prejudicar o ensino público gratuito no país. Libra também representa a área do poder judiciário do país. O Sol e Marte passando por Libra vai colocar em evidência falhas maiores do nosso poder judiciário. De novo, vamos lembrar que eu não estou falando nenhuma novidade, tá? Porque na verdade o fluxo do mapa astral, dos trânsitos, vai me mostrando algo que já estava em andamento, né? Quando a gente assiste as notícias, a todo momento a gente se decepciona com alguma coisa do poder judiciário. Porém, no mês de outubro, algo envolvendo o poder judiciário vai nos decepcionar com mais intensidade, com mais força, e vai haver conflitos entre o poder executivo e o poder judiciário. A gente deve ver alguma coisa assim nas notícias. E a população vai se sentir incomodada com isso, porque na verdade afeta de maneira negativa a população. Quando eu olho o mapa de trânsito do dia 15 de outubro, eu vejo a Lua, que representa o emocional da população em touro, né? A Lua em touro exaltada, mas em oposição aos planetas que estão na casa 10, né, do poder executivo. Então, assim, de alguma maneira parece que a população vai estar em conflito direto com o presidente, tá? Inclusive essa Lua em touro, ela vai fazer oposição a Marte no mapa natal do Brasil, o planeta que representa o presidente. Então a gente vai ver muita reclamação da população em relação ao Bolsonaro, em relação a esse governo que está aí. Talvez protestos, talvez alguma atividade aí, alguma agitação do povo em relação a protestos contra o governo, contra o poder executivo e também contra o legislativo, tá? Assim, parece que esse mês de outubro vai ser negativo tanto para o executivo quanto para o legislativo não, para o judiciário, tá? Então a gente vai ter reclamações da população tanto em relação ao executivo quanto ao judiciário. Enquanto Júpiter estiver em Sagitário, isso vai até mais ou menos dezembro desse ano, tá? Ainda vai dar para, por exemplo, fazer de conta que a economia não está degringolando ladeira abaixo, tá? O governo, a mídia vai continuar, tá? O Júpiter ali em Sagitário está segurando um pouco as pontas. Quando Júpiter entrar em Capricórnio, não vai dar para esconder mais, não vai dar para fazer de conta, tá? Não vai dar para argumentar que o PIB do Brasil melhorou de 0,81% para 0,83%, né? Essa historinha de que a economia cresceu 0,4%, assim, essas coisas não vão mais conseguir abafar os problemas econômicos e enganar a população, tá? Isso quando Júpiter entrar em Capricórnio. Agora, Júpiter está em Sagitário. Sagitário também é a área do poder legislativo. Agora sim estou falando do poder legislativo. Enquanto Júpiter estiver em Sagitário, o poder legislativo está razoavelmente bem. Está lá aprovando a reforma da Previdência, está aprovando um aumento no fundo partidário, né? Tá cortando recursos da população de uma forma geral e aumentando recursos para si mesma, né? Então o legislativo está lá
fazendo tudo isso e tá tudo bem, entendeu? Júpiter está em Sagitário, né? Júpiter representa o legislativo, então eles estão fazendo tudo que eles podem por enquanto. Quando chegar de dezembro para janeiro, né, tudo que o legislativo está fazendo de ruim para a população vai ficar em evidência. E isso não envolve só a direita não, tá, gente? Envolve também elementos da esquerda, tá? Até porque tem políticos que se apresentam como sendo de esquerda, mas faz de conta, tá, gente? Assim, vocês sabem, eu próprio tenho uma posição ideológica de esquerda, vocês sabem disso. De um ponto de vista filosófico e ideológico, a minha posição política é de esquerda. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que existem políticos partidários que se dizem de esquerda e que na verdade não são. Tá? E eu acredito que quando todos os planetas estiverem lá em Capricórnio, né, Saturno, Plutão, Júpiter, até Marte vai chegar em Capricórnio também, quando Capricórnio, que é a casa 12 do mapa astral do Brasil, ficar bem ativada, até os falsos políticos de esquerda vão ser revelados. A população vai perceber isso, a militância de esquerda também irá perceber isso. Preparem-se. Há muito tempo, outros astrólogos disseram que Plutão passando por Capricórnio representaria uma limpeza no Brasil. Tá? A gente passaria por uma crise. Isso é uma previsão que já era feita lá em meados de 2007, 2008 por muitos astrólogos. Eu confesso para vocês que eu duvidava um pouco, era um pouco cético em relação a isso. Mas os eventos têm me mostrado que realmente quando Plutão sair de Capricórnio, né? Plutão já está indo, caminhando para sair de Capricórnio, nós vamos ter vivido uma grande limpeza, assim, no sentido de expor tudo de podre do país. Né? Então, na verdade, a passagem de Plutão por Capricórnio está fazendo uma limpeza, sim, mas é uma limpeza no sentido de expor. Talvez nem seja uma limpeza, é uma exposição, né? A passagem de Plutão por Capricórnio, pela casa 12 do mapa astral do Brasil, está expondo tudo que existe de podre na política partidária, institucionalizada. Embora a mídia, né, e alguns elementos dessa política partidária o tempo inteiro tentam camuflar isso, tentam abafar isso, mas cada vez mais fica difícil abafar isso e a população vai percebendo isso. A população vai perceber, inclusive, boa parte das militâncias, tanto de direita quanto de esquerda, no seu próprio campo. Quem é de direita vai percebendo quem não presta do lado da direita, quem é de esquerda vai percebendo quem não presta do lado da esquerda. O ano de 2020 vai ser um ano difícil, tudo o que está acontecendo agora, eu vou continuar com as previsões de outubro, novembro, dezembro, tá? Vou trazendo uma análise de trânsitos da Revolução Solar também. Vocês devem se preparar para essa depressão econômica que deve vir. E cuidado com o que a mídia vai transmitir para vocês, porque a mídia vai tentar dizer que não tem problema econômico nenhum. O Bolsonaro já faz isso, né? Ele tenta dizer que não existe problema econômico nenhum, que a economia está ótima, está maravilhosa, né? Então, assim, tomem cuidado para não serem enganados por tudo isso. Eu acredito que quem assiste aqui o meu canal já me acompanha, tem um pouco mais de malícia, de entendimento, né? Não vai cair nessas mentiras. E o ano de 2020 vai ser um ano difícil, porém, exatamente no finalzinho de 2020, comecinho de 2021, os planetas que estão em Capricórnio começam a andar para Aquário. Né? E quando os planetas chegarem em Aquário, a gente vai ter um momento de uma melhora, uma entrada num novo ciclo um pouco melhor. A questão é que algumas perdas que nós vamos viver, elas inclusive serão perdas irrecuperáveis. A gente não vai conseguir recuperar algumas perdas que já estão acontecendo e vão continuar acontecendo em 2020. Mas, a bem dizer, no início de 2021, o quadro começa a melhorar um pouco, né? E começa a preparar o campo para as eleições que vão vir em 2022. Para o mês de outubro, o que eu tinha para dizer é isso mesmo, tá? Então, assim, fazendo um resuminho, vocês vão ver que o Bolsonaro vai passar por um mês difícil, assim, não vai ser um mês bom para ele. Popularidade em baixa,
ele metendo os pés pelas mãos, a população protestando contra ele cada vez mais. Eu diria até que a população acordando em relação a esse presidente, né? Bom, para eu não ficar me repetindo aqui nas previsões negativas, né, para o país, eu quero que vocês saibam que eu estou tentando fazer vídeos com conselhos baseados em oráculos de cartas para trazer mensagens mais positivas, para trazer alternativas, caminhos para todos vocês. Vão acompanhando os vídeos que eu estou trazendo, tá? Exatamente para vocês poderem aproveitar conselhos mais positivos para lidar com as situações, né, com esse momento que o mapa astral aponta, né, que o mapa astral do Brasil aponta daqui para frente, inclusive durante todo o ano de 2020. Nos meus vídeos de aconselhamento através da cartomancia, dos oráculos de cartas, eu estou tentando abordar vários temas de uma maneira bem diversificada para trazer uma mensagem positiva para vocês. Por isso, eu deixo o convite para vocês se inscreverem no canal, tá? No botão de sininho, para vocês estarem acompanhando os próximos vídeos, as próximas previsões e aconselhamentos que eu vou colocando ao longo do canal, ok? Encerro por aqui. Um grande beijo, um grande abraço e tchau, pessoal!